Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos começar daqui a pouco a nossa live da tarde de hoje, tá certo? Alô, Tiago. Certo, o Tiago tá chegando aí, pessoal. Tá ajeitando aí a câmera dele. Olá, Tiago, tudo Olá, bem? como estão? Tudo bom? Tudo bem. Ô, Tiago, você tá de lado, né? Seu celular pode virar assim? Não. Pode, agora eu tô lutando contra a luz aqui da. Espera Tá um pouco. certo, não tem pressa não. Pode se ajustar aí com calma. O pessoal tá chegando aí. Nossa irmã Zélia chegou. E agora, tá bom? Você tá de lado, tem que virar o celular. O seu celular tá deitado ou tá em pé? Tá Então você deitado. tem que colocar ele em pé, porque vai ficar os dois aqui na tela. Ah, ok. Hum, Ok, ok, ok. Pronto. O pessoal está chegando aí, Marília chegou, boa tarde, César. Tudo bom, pessoal? Pronto. Tiago, você está bem? Está tudo bem com você? Tudo na paz. Acabei de chegar de viagem agora. Sim. Eu saí de Bezerros, estou no Alto Sertão. Eu estou em Salgueiro. Cheguei faz meia hora, já vim correndo para a live. Estou por motivo de trabalho, né? Trabalho numa empresa de cursos Sim, e vou ministrar um curso aqui na cidade de Salgueiro. certo. Aí, uma viagem longa, saí 15 para as 7 da manhã de Bezerros, cheguei agora às 4h10, Uhum. né? Aí só me ajeitei aqui no hotel e já estou aqui na live. Então foi uma viagem longa, mas não estou cansado. Já estou Tá acostumado com certo. as Muito bem, viagens. Tiago. Pessoal, hoje a gente tem o prazer de receber nosso amigo Tiago Francisco, lá da cidade de Bezerros, aqui bem pertinho da gente, em Caruaru, e que faz parte do Centro Espírita Apolo, que é um centro já tradicionalíssimo lá na cidade, já com muitos anos de estrada de trabalho, né? E ele é um trabalhador dedicado, a gente conhece já há muitos anos, né? Dedica a sua vida aí aos trabalhos espíritas, fazendo um trabalho muito bonito. E a gente tem o prazer de recebê-lo hoje, que ele vai tratar de um tema, assim, muito interessante, né? E a gente espera que todos possam aproveitar, né? Nessas tardes que a gente traz do Maria Dolores, essa reflexão, é, que é sempre uma reflexão à luz da doutrina espírita, né? Então, isso é importante comentar. À medida que o pessoal vai chegando, eu vou comentar um pouquinho para dar tempo o pessoal chegar, tá certo? Tem poucas pessoas. Ok, Porque a casa espírita, embora a gente pode abordar outros temas da ciência, de outras áreas, de outros pensadores, de outras religiões, de outras áreas, mas o caminho central é o espiritismo, né? Então, porque algumas pessoas às vezes querem modificar um pouco isso e não pode, né? Não devemos fazer isso, né? Em respeito aos princípios da doutrina. Mas, assim, com a liberdade da gente partilhar por todas as ciências, por todas as filosofias, isso aí não tem problema nenhum. A gente conversar com todas elas, pois somos todos irmãos. Mas a ideia é apresentar os temas à luz dessa doutrina que tanto nos ilumina e que nos consola. E Tiago, com exato. certeza, e Tiago, deixa eu adiantar para você, gente, ele é escritor também, já tem pelo menos uma obra publicada aí, tem alguma outra no forno aí, como é que está a situação, Tiago? Eu não tenho publicado ainda, assim, estou para Ah, publicar ainda, né? Ela está finalizada, está digitada, falta só agora os trâmites burocráticos para edição, né? Para edição e lançamento. nos avise quando ficar pronto, viu? Qual é o título do seu livro, Tiago, por favor? Viver entre escolhas e consequências. Se me abrirem espaço para que eu possa falar do livro, quando for no finalzinho, faltando uns 5, 10 minutos, eu posso falar do Pronto, livro. combinado. Aí você fala e dá uma palhinha aí para a gente conhecer um pouco mais do seu livro, tá certo? Perfeito, Pronto, perfeito. então o nosso irmão vai tratar qual é o tema hoje, Tiago? Prisões mentais e crenças Eita, limitantes. como será que nós estamos nesse contexto, hein? Será que tem algumas crenças aí que estão nos limitando?
O som O está som está bom? bom. O som está bom, a imagem está boa. Ótimo, Está me ouvindo maravilha. bem também? Tá bem, Ok. perfeito, perfeito. Tiago, então a gente vai começar. Vamos fazer a nossa prece, tá certo? Se alguém aí fizer alguma Certo? pergunta, eu anoto aqui e passo para você depois. Aí no final você responde, tá certo? Mas às vezes o Perfeito, pessoal não perfeito. faz pergunta, não, mas concorda, dando um alô, concordando com o palestrante. Mas se aparecer, eu te passo. Ok? Vamos fazer. Ok, meu querido. Vamos à luta, vamos Vamos ao lá, vamos trabalho. fazer nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos para aprendermos contigo, que tantos ensinamentos nos traz e nos faz feliz, quando nós nos colocamos em condições de segui-lo, de imitar seus ensinamentos dentro das nossas possibilidades. Abençoa nessa tarde, Senhor, especialmente o nosso irmão Tiago, que ele possa trazer para nós o resultado dos seus estudos nesse tema tão belo que ele preparou para nós, e que possamos nós estar com o coração aberto para absorver os ensinamentos. Que tua paz nos envolva, hoje e sempre. Muita paz para todos. Sim, senhor. Tiago, fica à vontade. Perfeito, perfeito. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim. Independente aí da hora que as pessoas irão assistir essa live, é com grande alegria. Essa é uma frase padrão, é uma frase clichê que todo expositor fala, mas para mim ela corresponde com uma grande verdade. É com grande alegria que eu compartilho a partir desse momento até as 17h30 das informações que a espiritualidade disponibilizou para nós através da codificação de uma doutrina tão bela, tão esclarecedora, tão enobrecedora, tão gratificante, tão edificante e tantas outras adjetivações que seriam possíveis e perfeitamente enquadradas nessa doutrina, que foi codificada pelo pensador francês, grande missionário da espiritualidade, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, e que, através do seu pioneirismo e do pioneirismo de outros trabalhadores da seara do mestre, puderam proporcionar para nós uma doutrina salutar. E, sobretudo, uma doutrina multidisciplinar. Você estava falando, meu querido, no início, dessa possibilidade de você tocar em temas transversais e, mesmo assim, não desfigurarem a doutrina espírita. Muito pelo contrário, entrarem em complementação. Pois bem, a doutrina espírita ela é multidisciplinar, porque ela pode ser perfeitamente debatida e, sobretudo, alicerçada, fundamentada através de outros ramos do conhecimento humano. Quando, por acaso, estudamos genética, sem saber, podemos sim estudar alguns aspectos da doutrina espírita. Ora, todo o processo do planejamento e da construção de uma reencarnação envolve componentes genéticos. Então, médico, que de alguma forma, ou geneticista, que de alguma forma estuda essa sua ciência, quer queira ou não, ele tocará em pontos do espiritismo sem citar a palavra espiritismo, muitas vezes. Quando nós estudamos filosofia, ora, a busca pelo saber, de onde vim, para onde vou, qual a razão da dor e do sofrimento, por que estou aqui na Terra, qual o sentido da vida, quem eu sou, são questionamentos próprios da filosofia que a doutrina espírita também avaliza, também estuda, também procura dar algumas respostas cabíveis e compatíveis ao nosso atual estágio evolutivo. Quando estudamos psicologia, é autoexplicativo. A psique, a mente, o principal atributo do espírito. Quando eu estudo a mente, eu estudo de que forma o espírito pode, de alguma forma, através da expansão da consciência, repercutir suas ações, seus pensamentos aqui no plano físico, evoluir até ascender aos mais altos páramos celestiais. Enfim, a doutrina espírita é multidisciplinar. Então, outro dia, quando eu citei esse tema que eu iria aqui abordar, prisões mentais e crenças limitantes, e proferi palestra com relação a esse tema em algumas cidades, em uma dessas cidades, uma das pessoas que estava assistindo a palestra veio para mim, me abordou particularmente e perguntou para mim se eu era psicólogo, ou se eu era psicanalista, psiquiatra, enfim, se eu era de alguma ciência da psique. E eu respondi não, mas eu respondi, eu sou espírita.
E a pessoa achou estranho essa resposta. Eu falei, a doutrina espírita é multidisciplinar. Falamos de psicologia, obviamente sem a propriedade de um psicólogo, mas citamos alguns pontos que a doutrina espírita nos ensina, e quer queira ou não, falamos sobre a psicologia da alma, sobre a psicologia do espírito, sem nunca termos estudado ou termos nos graduado na área da psicologia, porque a doutrina espírita é multidisciplinar. Então, hoje o tema, prisões mentais e crenças limitantes, toca exatamente numa proposta um tanto quanto psicológica, numa proposta um tanto quanto comportamental. Então, nós esperamos que o nosso trabalho possa sair a contento e possamos corresponder às expectativas não só dos queridos amigos que estão assistindo essa live, bem como dos espíritos amigos, em especial aqueles que administram, que fiscalizam, que coordenam o nosso trabalho de oratória, para que nós possamos cometer a menor quantidade possível de deslizes doutrinários e sermos fidedignos a essa doutrina que nos traz paz, que nos traz alento e que nos traz felicidade. Fiquem à vontade para tecer algumas considerações referentes ao tema, certo? Podem nos abordar à vontade. Eu não tenho pressa de encerrar o conteúdo, eu tenho sim, uma ânsia de que o conteúdo que seja repassado possa penetrar o coração e a mente dos queridos amigos que estão aqui assistindo. Então, não me preocupo em encerrar essa palestra, que, diga-se passagem, salvo engano, tem 20 slides, mas provavelmente não alcançarei os 20 slides, mas o que me importa é o conteúdo que aqui será repassado, e que tentarei fazer com que ele seja fidedigno à doutrina. Então, eu inicio essa nossa palestra, esse nosso encontro, com algumas perguntas, que, na verdade, com uma análise inicial. Eu estou aqui, muitas vezes, olhando de lado, porque eu estou com o notebook aqui ao lado, certo? E estamos aqui com alguns slides, e eu inicio essa palestra, e diga-se passagem, essa palestra foi a mais solicitada em várias casas espíritas, já fazem mais ou menos uns 3 meses que eu estou falando a mesma palestra em várias casas espíritas. Falei no Vinha de Luz, aí em Caruaru, certo? E falei em outras cidades queridas. Pois bem, eu acho que o tema interessa, porque muitos estão solicitando prisões mentais e crenças limitantes. Então, eu inicio a palestra com uma reflexão no slide que eu estou aqui lendo, e eu queria compartilhar essa reflexão com vocês. Eu inicio soltando, abordando a primeira expressão. Talvez nessa noite, ao término desta palestra, que no caso noite foi porque eu tinha feito a palestra à noite, né? Então troque um noite pela tarde. Talvez nessa tarde, ao término dessa palestra, poderá ocorrer de você ouvir alguém dizer para si mesmo: essa palestra caiu exatamente para mim. O que ele disse caiu certinho para mim. Eu estava realmente precisando ouvir isso. Ou então, você não ouvirá alguém dizer isso. Talvez você mesmo dirá isso para você mesmo. Ora, se eu alcançar esses 2 objetivos, ou seja, os assuntos referentes a essa palestra caírem exatamente nas necessidades evolutivas de quem está escutando, seja você mesmo que está escutando, ou algum amigo seu que também viu a palestra e de alguma forma se identificou, se eu conseguir atingir esses objetivos, tenho como cumprida a minha missão nessa bela tarde. Pois bem, então vamos refletir. Será que os assuntos que aqui serão tocados, de fato, cairão para nós? De fato, se enquadrarão nas contingências vivenciais que atualmente estamos passando, estamos vivenciando? Quem sabe? Se for, tenho realmente por cumprida a minha missão. E daí eu faço algumas perguntas para os queridos amigos que estão aqui assistindo essa live. Vocês já ouviram alguém dizer, ou já disseram para si mesmos, as seguintes frases: eu não nasci para ser feliz, estou melhor do que mereço? Essa é própria dos espíritas. Com essa questão que os espíritas gostam de fundamentar, de que estamos em um plano de provas e expiações, e se estamos aqui é porque justamente fizemos por merecer, já que o planeta é fruto das conquistas individuais de cada um de seus habitantes. Ora, por essa questão aí, por essa fundamentação, muitos de nós espíritas costumamos dizer que estamos melhor do que merecemos. Será que, de fato, estamos melhor
ou pior do que merecemos, ou estamos vivenciando exatamente a situação que está enquadrada em nossas necessidades evolutivas. Só temos aquilo que conquistamos, que fizemos por merecer, que buscamos e que pedimos quando tivemos maturidade psicológica para tal. Pois é, pedimos. A visão espiritual é muito mais ampla do que a visão carnal. Ora, quando estamos no plano espiritual e já estamos, de fato, aprendendo com as experiências, já estamos adaptados a essa nova realidade, as coisas ganham uma outra conotação do que as conotações que nós damos aqui à Terra. Aqui na Terra, nós costumamos fugir dos problemas, porque conceituamos problemas como tais. No mundo espiritual, quando nós abrimos nosso processo de maturação e de maturidade psicológica, aquilo que no plano Terra é julgado como ruim, como inconveniente ou como problema, pode ganhar uma outra conotação no mundo espiritual, não mais como problema, mas sim como um mecanismo de aprendizado. Então, muitas vezes, escolhemos situações que aqui na Terra sequer teríamos a coragem de escolher, porque acharíamos que nos traria problemas, incômodos, dissabores, mas a visão espiritual é outra. Eles não observam apenas o bem ou o mal aparente de um fato que ocorre de forma imediata, mas, sobretudo, eles averiguam as repercussões que tal ato produzirá. Muitas vezes, o bem ou o mal de um fato não está no fato em si, e sim nas consequências positivas ou negativas que esse fato acarreta. De início, o que pode ser negativo para nós, a longo prazo, pode trazer efeitos positivos, então será benéfico. E o que aparentemente é bom, prazeroso, positivo para nós, numa situação vindoura, e muitas vezes até muito breve, pode trazer malefícios. Então, de fato, não era algo bom. Era algo que assumia a aparência de utilidade, a aparência de prazer, mas um prazer fugidio, um prazer momentâneo, porque não nos trouxe a longo prazo e muitas vezes até a médio prazo resultados positivos. Então, o bem ou o mal de um fato muitas vezes não está no fato em si, mas sim nas consequências que ele produzirá em nossa vida, a curto, médio ou longo prazo. Então, nós estamos exatamente no local que merecemos, que conquistamos, estamos vivenciando as situações que são próprias para o nosso crescimento evolutivo na conjuntura atual que vivemos, nesta encarnação atual. Outra frase, não consigo fazer isso, é impossível para mim. Já disseram isso algumas vezes para vocês mesmos? Não consigo fazer isso, é impossível para mim? É uma outra crença limitante. Querem saber de uma outra crença limitante? Essa é muito comum. E eu tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo, que são espíritos de luz, espíritos de alta envergadura, faz muito tempo que vocês disseram isso para alguém. Então ensinem para quem sabe, para quem sabe menos do que vocês lá fora, tá certo? A frase é a seguinte: a culpa é dele, é dela, não é minha. Sou assim por causa dele, ou sou assim por causa dela. Já disseram isso para vocês mesmos? Espero que façam muito tempo que disseram isso. Mas, vira e mexe, uma hora e outra, a gente se pega nessa. A culpa é dele ou dela. Eu sou infeliz por conta dele. Eu sou infeliz porque o meu casamento não é perfeito, como se existissem casamentos perfeitos. Eu não sou feliz porque eu passo por problemas financeiros. Eu não sou feliz porque vivo com tal ou tal problema. Ora, é duro a gente aprender, duro e salutar ao mesmo tempo, a gente aprender pela doutrina espírita que você não é feliz unicamente porque você não quer. É duro, né? É duro e difícil, até porque algumas conjunturas são difíceis de serem enfrentadas. Mas a questão de querer ou não querer é uma questão de uma proposta íntima de você determinar quanto tempo aquela situação repercutirá em sua vida. Não é fugir do sofrimento. Não é que a dor deixa de doer. Claro que não. A dor dói. Porém, existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é um impacto imediato, muitas vezes naquele momento inevitável. O sofrimento é opcional. É a repercussão psíquica que essa dor causa na tua vida. Então, isso depende unicamente de você.
da sua questão cultural, do seu grau evolutivo, do seu nível de conhecimento com relação aos fatos. Então, a dor, ela muitas vezes, ela é inevitável, porém o sofrimento, a repercussão que essa dor vai produzir em sua vida é opcional. Repercute e dura até o momento que você decide sair de tal conjuntura, despertar a consciência, ressignificar aquele fato. Ressignificação é a palavra mestra do Espiritismo. A doutrina espírita nos ajuda a ressignificar os fatos, a dar um novo sentido, a dar um novo significado. Pois bem, ressignificando os fatos muitas vezes, ao invés de problemas, se transformam em mecanismos de aprendizado. Então, a partir daí, a repercussão dolorosa ou aparentemente dolorosa que esse fato engendrará na tua existência dependerá unicamente de você mesmo. Outra frase, outra crença limitante: a vida não presta. Será que vale a pena viver? É outra frase complicada, porque essa frase, muitas vezes, essa crença limitante, muitas vezes induz ao processo da ideação suicida. Infelizmente, diga-se passagem, a cidade que eu nasci e que ainda resido, a minha querida Bezerros, é uma cidade que eu não posso dizer que seja a campeã pernambucana de suicídios, mas infelizmente é uma cidade onde o suicídio é muito recorrente, certo? Estamos próximos também, né, de alguns pontos aqui de Pernambuco, que para alguns são até pontos turísticos, mas para outros também são verdadeiros cenários para suicídios, né? Enfim, a gente vê aquele caso daquela ponte, né? Aquela ponte que fica entre Gravatá e Bezerros, que infelizmente muitas pessoas elas decidem pular, né, daquela ponte, e estão até fazendo um gradeado, uma tela para poder evitar isso. Mas enfim, tanta gente procura um meio que elas julgam mais fácil de se livrar dos problemas, quando na verdade espiritualmente adentra a uma situação um pouco mais complicada, ou talvez muito mais complicada. Mas enfim, a vida não presta, será que vale a pena viver? Quando nós começamos a pensar nisso, um problema começa a se instalar. Além de outras frases: estou em pecado, Deus não vai me perdoar. Ele sim, ou ela sim, é que tem uma vida feliz. A vida do Instagram. A vida de um Instagram que faz desaparecer as rugas do seu rosto. E a beleza corporal sempre é perfeita. Um Instagram que faz com que você demonstre para Deus e o mundo que o dinheiro está sempre no seu bolso. Porque viagens e mais viagens, fotos e mais cliques. Mas como está a vida psíquica? A vida íntima? Ela é condizente a toda aquela proposta magistral das fotos do Instagram? Então, muitas vezes nós achamos que a vida do outro está perfeita, porque o outro está viajando, porque o outro está se divertindo, porque o outro tem uma família aparentemente perfeita e feliz. Será? E a última: eu estou certo com a verdade, você é que está errado ou errada. Já ouviram de algum irmão nosso, cristão, não espírita, detentor de outra doutrina? Já ouviram essa frase na boca deles, quando nós assumimos na frente dele que somos espíritas? Eu acho que não, né? Eu acho que é só ilusão da minha parte. Pelo menos só aconteceu comigo, talvez. Quando assumi a condição de espíritas, não faltaram os irmãos de boa vontade que quiseram me converter e me retirar da influência do demônio e do caminho da perdição. O que acontece é que até hoje esse demônio me ensinou muitas coisas. Claro, aprendi teoricamente todas elas, não consigo aplicá-las em sua totalidade. Mas creio que em algum ponto específico da minha personalidade, algo foi otimizado, foi melhorado. Então esse demônio me ajudou a ser hoje melhor do que eu era nos dias anteriores. E talvez esse demônio, entre aspas, me ajudará amanhã a ser bem melhor do que sou hoje. Então vamos só relembrar a passagem do Cristo. Um demônio utilizando armas contra si mesmos. Um demônio ensinando a prática da caridade, ensinando a prática do altruísmo, da empatia. A conta não bate. Tem algo aí equivocado.
Então eu estou certo com a verdade, você que está errado. Mas que verdade é essa? Já que nós ainda não somos detentores da verdade absoluta. É a verdade da igreja? É a verdade do espiritismo? É a verdade do ateísmo? Que verdade é essa? É por isso que Allan Kardec escolheu muito bem a frase: fora da caridade não há salvação. Nem fora da igreja, porque seria uma ideia exclusivista e territorialista, nem fora da verdade, porque também cai no territorialismo. Cada um quer defender a verdade no seu quadrado, no seu galho. A caridade não. A caridade é universal. Não tem fronteiras, não tem nacionalidades, assim como o espiritismo, que também não tem fronteiras. Seus preceitos são universais e não tem nacionalidade. Em termos de movimento espírita institucional e organizado, teria surgido na França. Mas em termos de doutrina dos espíritos, é universal. Não tem nacionalidade, faz parte do mundo dos espíritos, do mundo da verdade. E foi muito bem. Esse conjunto de princípios foram muito bem explicitados, codificados, sistematizados pelo senhor Allan Kardec. Então, são essas as frases. São as crenças limitantes. Porém, cada crença limitante produz uma prisão mental. Ou vice-versa, a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, quais são as etapas da internalização de uma crença? Quais são as etapas para que um pensamento se vigore, se enraize na sua intimidade, na sua estrutura mental e venha para ficar? Seja esse pensamento positivo ou negativo, mas venha para ficar. Quais são as etapas? Nós elegemos aqui 6 etapas para que um pensamento aparentemente, em nossa linguagem popular, besta, fútil, possa ganhar repercussão e importância na sua vida. Há etapas para isso. Ele não surge de imediato e não se instala de imediato. Quais seriam essas etapas? Dentro da nossa linha de percepção e do conhecimento que a doutrina espírita oferece a cada um de nós, nós elencamos e julgamos que a primeira etapa para que um pensamento comece a se estratificar, a se enraizar na sua mente, seria justamente um impulso emocional. As pessoas falam, a ação é fruto da elaboração, da materialização de um pensamento. Concordamos. Mas o pensamento é fruto de uma interpretação de uma energia maior, a emoção. A energia que rege os nossos comportamentos, a energia que rege as nossas atitudes diante do mundo que vivemos, que experienciamos. A emoção. Primeiro vem o impacto da dor, o impacto do incômodo psíquico, vem o impacto da emoção. Para que daí o pensamento possa codificar, interpretar essa emoção que o ser vivencia. E vale lembrar que a emoção é própria do ser espiritual. Os órgãos do corpo físico são apenas intérpretes, instrumentos das manifestações das faculdades desse espírito que está encarnado. Então, a emoção é espiritual e é interpretada mediante os órgãos do sentido, mediante toda a estrutura corporal que possa captar e repassar essas emoções. Então, o ódio, a mágoa, o ciúme, a inveja, enfim, todos esses elementos abstratos se manifestam através de uma estrutura concreta aos nossos olhos, o corpo físico. Pois bem, essas emoções vêm do espírito. Não é o corpo que ama, é o espírito que ama. A carne não é fraca, nem é forte e nem é fraca. O espírito é que é tendente às quedas morais ou às conquistas evolutivas. Então, a emoção vem do ser. A emoção vem do espírito. Porém, essa emoção, de alguma forma, ela se materializa a partir do momento que o ser tem uma vida de relação, seja no mundo espiritual, seja na vida de relação física, aqui no mundo carnal. Então, como ela se materializa? Ela tem que ser interpretada pela mente espiritual. Então, vem a segunda etapa, a codificação do pensamento. Ou seja, primeiro sentimos, e daí a nossa mente, ela vai elaborar
interpretações sobre aquilo que estamos sentindo. Essa mente, o espírito, elabora interpretações sobre aquilo que ele sente. E, obviamente, essas interpretações estão totalmente associadas à cultura que esse espírito recebe enquanto está encarnado, reencarnando nas diversas culturas e levando essa bagagem para o mundo espiritual. Está associada também ao seu grau evolutivo, não só no campo moral, mas, sobretudo, no campo intelectual. Quanto mais intelecto e quanto mais moralidade, mais os conhecimentos técnicos se absorvem e se transformam em sabedoria, em completa vivência. Então, mais sábio é o espírito que mais consegue viver e aproveitar essas experiências. Então, essa interpretação está associada a uma série de fatores, mas, sobretudo, cada um de nós, enquanto espíritos, encarnados ou desencarnados, fazemos uma interpretação e uma codificação daquilo que nós sentimos. Totalmente vinculados ao nosso grau de compreensão do universo. Leia-se aqui grau de evolução reencarnatória, grau de evolução espiritual. Então a gente sente, a mente organiza as informações provenientes daquele sentimento e faz uma interpretação específica. Dessa interpretação, existe um procedimento, que é a quarta etapa, que é conhecido como condicionamento mental. O que é uma coisa condicionada? É algo que só acontece mediante determinadas condições. Ela é repetitiva, ela é mecanizada, ela sempre acontece de acordo com aquele tipo de condição. Então, o que seria o condicionamento mental? Já temos a interpretação daquilo que sentimos, já formamos um juízo de valor sobre aquilo que sentimos, seja esse juízo de valor equivocado ou não, mas é um juízo de valor que produziu em nós princípios, valores, e passamos então a condicionar aquele tipo de pensamento, aquele tipo de crença, a fazer com que ela se torne repetitiva em nosso ser, construindo a quinta etapa, a realimentação. Alimentamos constantemente aquele mesmo padrão mental e aquele mesmo padrão emocional. Entramos numa espécie de zona de conforto, da qual não conseguimos mais nos desvincular daquela forma de pensar repetitiva. É quando, então, o pensamento cristaliza. É a última etapa. O que é o cristal? Um dos elementos mais rígidos do reino mineral. O que significa? O que é um pensamento cristalizado? É um pensamento enrijecido. É um pensamento ou uma forma de entender ou de pensar rígidas, que não aceitam mudanças, inflexíveis, mecânicas. Então, veja que uma etapa leva à outra. Primeiro nós sentimos, depois a mente, espírito, faz uma interpretação específica daquele sentimento, condiciona aquela interpretação, aquela crença vai sendo constantemente realimentada até que ela se solidifique, até que ela se cristalize na sua forma de pensar. O caminho do impulso emocional até a cristalização não é um caminho que ocorre da noite para o dia, não. São anos, são muitos momentos que reforçam aquele condicionamento mental. É um período muito longo para sairmos do simples impulso emocional e transformar aquele impulso em uma cristalização do pensamento. Agora eu lembro do nosso querido Raul Teixeira, quando ele fala sobre os processos da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. E é quando ele inicia dizendo o seguinte, que o grande problema das pessoas é acharem que a obsessão simples é uma simples obsessão. Ou seja, é algo tolo, é algo que não merece nossa importância. Pois bem, aquele pensamento tolo que não merece a nossa importância vai sendo realimentado, vai sendo condicionado, vai sendo cristalizado. E daí de uma obsessão simples estamos o quê? Fascinados. E a fascinação, ela se amplifica de tal maneira que muitas vezes repercute até no condicionamento físico, e daí então passamos pelo processo da subjugação por parte de uma entidade infeliz que se aproveita da cristalização do nosso pensamento e do enrijecimento da nossa mente para outras e grandes verdades. Então são as 6 etapas para que um simples pensamento se transforme numa crença, e essa crença possa produzir prisões mentais que nos limitam à evolução. Portanto, prisões mentais e crenças limitantes. O impulso emocional, a interpretação do pensamento, o condicionamento dele
a constante repetição e a cristalização, a solidificação desse pensamento. Emoção e sentimentos são primos irmãos, ou a mesma coisa. Grato pela live. Essa foi a pergunta de Cárdio Souza. Emoção e sentimento. Há uma gradação bem interessante que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho fantástica, que é quando há uma mensagem espiritual, certo? E Allan Kardec endossa essa mensagem quando ele fala sobre a gradação desse processo emocional. Quando ele fala que no início o ser humano não tem senão instintos. Mais depurado, um pouco mais corrompido pelo planeta que ele vive, esses instintos, e junto com a soma das experiências, esses instintos se transformam em sensações. As sensações vão, de alguma forma, se reconfigurando até se transformar em sentimentos. E os sentimentos seriam os pontos mais delicados, no caso, o amor, seria o ponto mais delicado do sentimento. Ou seja, a criatura sai do primitivismo, das ações mecânicas condicionadas unicamente para a sobrevivência física, material, para um sentimento de pertencimento com relação à vida, um entendimento do amor como lição ágape, como lição sublime para a nossa evolução, e daí aquilo que era apenas maquinal passa a ser estudado, refletido, vinculado à empatia, ao se colocar no lugar do outro. Então, eu posso dizer o seguinte, que a emoção seria mais súbita, mais repentina, mais voltada para a questão primitiva mesmo, certo? Para os instintos, para a manifestação mais absoluta e mais imediata das necessidades. O sentimento já é essa emoção elaborada, pensada, refletida, de modo que aquele que consegue transformar a emoção em sentimento, ele consegue pensar 10 vezes antes de agir, porque ele vai fazer uma interpretação e um novo sentido daquele impulso que ele atingiu de imediato. A emoção é imediata, a emoção é do instinto, é do impulso imediato. O sentimento é elaborado, estudado, repensado, reconfigurado e sublimamente manifestado, quando o ponto alto do sentimento é o amor. Então, eu creio que eu tenha respondido aí a pergunta de Cárdio Souza. Pois bem, são as 6 etapas. E, meu querido Alan, fique à vontade para complementar com Deixa eu algumas só colocar considerações. aqui que a nossa irmã Simone Faria, lá de Minas Gerais, ela fez um comentário aqui dizendo o seguinte, olha, sempre procuramos a felicidade no externo e tudo está dentro de nós. Sim, o reino de Deus, né, está dentro de vós. Vós sois deuses, aquilo que eu faço, vós podereis fazer isso e muito mais, já dizia o Cristo, desde que vossa fé seja pelo menos do tamanho do grão de uma mostarda. E ao que me consta, o grão de mostarda é um dos menores grãos do reino vegetal, salvo engano. Então basta ter uma fé, não pequena na sua conjuntura, mas uma fé genuína, uma fé que seja fidedigna a uma proposta de entendimento da vida. E daí faremos aquilo que o próprio Cristo fez. E quando dizemos faremos o que o Cristo fez, estamos falando também em questões práticas. As manifestações que alguns chamam de mediúnicas, outros chamam de anímicas, já que o Cristo não precisaria da intervenção de outros espíritos para produzir, já que era um espírito puro. Mas independente de ser um anímico ou mediúnico, aqueles fenômenos materiais que o Cristo produzia. Pois bem, ele próprio dissera, em certa ocasião, que nós também poderíamos praticar, desde que nossa fé fosse pelo menos do tamanho do grão de uma mostarda. Então, queridos, primeiro a emoção, depois a interpretação da emoção, o condicionamento a pensar sempre naquele nível de interpretação, a realimentação, alimentar constantemente aquela mesma ideia, e a cristalização do pensamento. Quando o pensamento se cristaliza, o desafio é muito maior. No linguajar popular, não há cristão na face da terra que consiga mudar o pensamento daquele que está com a sua mente cristalizada numa verdade que ele julga como tal. Isso é muito complicado mesmo. É um processo que ultrapassou o nível da fascinação e já entra no processo de subjugação. Então, é muito complicado um pensamento extremamente cristalizado. Ou até mesmo um pouco cristalizado, virou solidificado, virou inflexível, é um grande problema,
né? Bom, quais são as principais prisões mentais? Nós falamos sobre algumas crenças limitantes, né? Algumas frases que nos limitam o processo de crescimento. Quais são as principais prisões mentais que fazem da criatura um ser humano ainda infeliz? Ora, lavagem cerebral, isso é tão comum ainda, né? Seja essa lavagem cerebral no âmbito do que quer que seja, no âmbito religioso, no âmbito filosófico, no âmbito político. Aquele indivíduo que quer, a troco de tudo, quer que você pense da forma como ele pensa, quer que você creia nos valores que ele defende, e muitas vezes utiliza-se até de coações psicológicas para tentar fazer da mente da pessoa um turbilhão convulsionário de informações equivocadas e fazer com que aquela pessoa, muitas vezes, creia em algo que, até um certo ponto, pode até ser obsoleto e muitas vezes absurdo. Ora, a raça ariana, um sangue superior. Pois bem, aquele homem, Adolf Hitler, conseguiu convencer uma massa desse processo. E olhe, uma das belezas da doutrina espírita, e me perdoe se a expressão for um pouco chula, for um pouco grosseira, mas uma das belezas da doutrina espírita é encontrar flor no lodo. O que significa? Até esses verdugos da humanidade, até esses irmãos equivocados que infelizmente trouxeram dor para uma massa populacional, até eles possuem, de alguma forma, dentro da sua estrutura psíquica, possuem qualidades. Qualidades essas que eles não conseguiram canalizar para o bem. Por exemplo, um homem que consegue convencer uma massa de que o sangue dessa massa é superior, tem que ser um homem com uma oratória fantástica. Tem que ser um homem com uma inteligência extraordinária. Infelizmente, utilizou para o mal. Mas é um ponto positivo da personalidade, a inteligência. Ora, pegamos a inteligência desses grandes ditadores da humanidade que conseguem convencer a muitos e a multidões e canalizemos para o bem. E daí o planeta estaria modificado. Já imaginaram, irmão, se toda a inteligência fosse empregada para o bem? Se toda a inteligência que foi empregada para o mal refletisse sobre as consequências danosas disso e se reconfigurasse para o bem, o nosso planeta estaria avançado espiritualmente. O que acontece é que os dons foram dados na linguagem popular. Aqueles que ainda estão vinculados à maldade também têm, na sua estrutura psicológica, elementos que os ajudam a serem melhores, mas não sabem utilizar, não sabem canalizar, utilizam para o mal. Então, eu espero que daqui, com esse processo aí da transição planetária, surjam pessoas com a inteligência, com a oratória desses indivíduos, mas com a bondade e com o amor de uma Madre Teresa, de um Chico, de uma Irmã Dulce, enfim, aí o nosso planeta estaria de fato modificado. Cristalização do pensamento, já falamos sobre. Monoideia é uma outra prisão mental. A ideia única, a ideia que não aceita questionamentos, a ideia central, monoideia. Pensar sempre daquela forma e não aceitar uma segunda alternativa de entendimento. É a monoideia, a inflexibilidade. Projeção mental de culpa no outro é uma prisão mental. Você querer transferir as culpas para o outro. Jesus foi o grande bode expiatório, desculpe mais uma vez a expressão, foi o grande bode expiatório dessa prisão mental da humanidade. Sabe por quê? Todos os nossos pecados, na crença cristã tradicional, transferidos para o sangue de Jesus na cruz. A projeção mental de culpa no outro ou a projeção de responsabilidade no outro. Ora, o outro fez por nós, agora estamos isentos. Mas esquecem que o próprio Cristo falou a cada um de acordo com as suas obras. E quem quiser vir após mim, tome a cruz e a carregue. Ele nos deu o exemplo do próprio sacrifício físico, mas não deu o exemplo para transferir a culpa da humanidade para suas costas, e sim para mostrar que a porta para o caminho da felicidade plena é uma porta estreita. Exige sacrifício, muitas vezes, inclusive com a própria vida. Esse foi o grande exemplo dele. Mas não que, de fato, nós estivéssemos isentos das nossas imperfeições, porque alguém as transferiu para a sua morte. Não.
É a projeção mental de culpa ou de responsabilidade. Ora, a culpa não é minha. Eu sou assim porque meu casamento é infeliz. Mas o meu casamento é infeliz por culpa dele ou dela. Como se todo mundo, como se uma só pessoa tivesse construído toda aquela ambientação para que o casamento ficasse daquela forma. Ora, o casamento são dois encarnados, duas almas vinculadas por compromissos e débitos reencarnatórios. Então, só um erra, o outro está isento do erro. Cada um deu a sua contraparte. Uns com a contraparte maior, o outro com a contraparte menor, porque há os casos de casamentos sacrificiais, em que uma alma mais evoluída reencarna para, através da missão do matrimônio, ajudar a outra alma menos evoluída. Mas, mesmo assim, essa alma mais evoluída tem comprometimentos com aquela relação. E, por isso, precisou vir na condição sacrificial. Mente fechada para o conhecimento. Essa é a pior prisão mental que tem. Uma coisa é você não conhecer porque não teve acesso à cultura ou a fontes que pudessem viabilizar esse conhecimento. E outra coisa é você não conhecer unicamente porque você não quer. Tem as fontes na sua mão, mas aquele novo conhecimento vai te tirar da zona de conforto, vai te exigir, pela lei da consciência, a mudar um padrão que você não quer mudar. Ora, é uma outra prisão mental também. Porque você tem o acesso para o conhecimento, mas prefere permanecer na ignorância. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, permanecereis na ignorância, e a prisão jamais te libertará. Preconceito e formação de estereótipos é uma outra prisão mental. Preconceito, o próprio termo já é autoexplicativo. Preconceito. Conceito estabelecido anteriormente ao conhecimento de causa do próprio objeto que você conceitua. Isso é preconceito. Ora, preconceito e discriminação são derivações de uma prisão mental escravizante. E pelo preconceito, as religiões se digladiam, pelo preconceito, os conflitos de ordem religiosa se sobressaem, pelo preconceito, os padrões definidos da sociedade atual ferem outros padrões que são considerados anticonvencionais. Pelo preconceito, homossexuais são assassinados. Pelo preconceito, famílias se separam devido às diferenças de ordem religiosa. Enfim, pelo preconceito, multidões são dizimadas. Se não são dizimadas fisicamente, mas são ideologicamente, são emocionalmente. É pelo preconceito que os grandes ditadores alimentam os seus poderes temporais. É pelo preconceito que a falta de empatia vigora na sociedade. O preconceito mata. Mata por dentro, mata por fora. Mata individualmente, mata socialmente. É pelo preconceito que o nosso planeta ainda se encontra na condição evolutiva de plano de provas e expiações. Depreciação pessoal e falta de autoconfiança é uma outra prisão mental. Ah, eu não sou ninguém, estou melhor do que mereço, eu não sirvo para ser feliz, eu não sei fazer nada certo. Depreciação pessoal. Nos atendimentos fraternos das casas espíritas, é muito comum nós recebermos irmãos com total processo de depreciação pessoal, querendo culpar os espíritos, os obsessores, por todo o mal que lhes acontece, quando muitas vezes o problema é de ordem psíquica, o problema vem de uma ordem de uma baixa-estima extrema e de uma depreciação pessoal, porque o indivíduo não reconhece os seus valores enquanto filho de Deus. Ora, é desafiador conviver com uma pessoa ou com alguém que reclama de tudo o tempo todo. É desafiador. Autoflagelação por sentimento de culpa. O indivíduo não se auto-perdoa por um erro cometido e acha que merece sofrer por conta disso. Então não vai buscar alternativas para a melhoria de vida, porque ele acha que pelo erro cometido ele tem que sofrer até o fim dos dias. E essa autoflagelação pode ser até física. Aquelas pessoas que até por questões de fé, e isso não é uma crítica, é apenas uma consideração, por questões de fé, martirizam o próprio corpo, porque estabelecem a ideia de que se Jesus sofreu muito mais fisicamente do que nós temos que sofrer também, para pelo menos compensar a dor que ele passou e para compensar a gama de pecados que ainda temos.
Então vem a autoflagelação. O indivíduo que acredita que não merece ser feliz. Então não busca essa plenitude. E por fim, a ilusão mental de idealização da vida alheia. Em outras palavras, a ilusão mental de que a vida do outro sempre é melhor. São as 9 principais prisões mentais que geram aquelas crenças que nós falamos há minutos atrás. Então, na segunda parte desse nosso encontro, dessa nossa palestra, eu queria fazer aqui um bate-bola rápido com uma questão mais didática da palestra, com uma seguinte linha de estudo. Eu vou citar uma prisão mental. Eu vou citar qual a frase que representa a crença limitante que essa prisão mental construiu e vou falar propostas do Espiritismo para conseguirmos nos desvincular dessa crença limitante e dessa prisão mental. Não vai dar tempo para explicitar todas, porque são 9 ao todo. Mas eu creio que se nós aqui estudarmos umas 3 ou 4, ou umas 5, já estará de bom tamanho para as nossas considerações com relação a esse estudo. Pois bem, vejamos. A primeira prisão mental que vamos aqui estudar é a autoflagelação por sentimento de culpa. O indivíduo, certo, que acha que merece sofrer porque não se auto-perdoou e porque fez algo ruim, algo indevido e acha que não merece o perdão de Deus. Essa é a prisão mental. Quais são, ou qual é a principal frase, ou a principal crença limitante desse tipo de prisão mental? Estou em pecado, Deus não vai me perdoar. Vamos então estudar quais são as propostas do Espiritismo com relação a esse assunto, a essa prisão mental e essa crença limitante? Pois bem, 4 propostas do Espiritismo para fazer cair por terra essa crença limitante. A primeira proposta: não existem erros incorrigíveis, mas sim erros ressignificados. Porque nenhuma das ovelhas do aprisco do Pai se perderá. Enquanto uma estiver em atalho, o Pai deixará as 99 ovelhas, as tantas ovelhas que existirem, para buscar aquela que quer sair pelo atalho, para fazê-la voltar para o aprisco. Nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Ou seja, a reencarnação ressignifica os nossos erros. Não é passar a mão por cima e fingir que nada aconteceu. Não. Ressignifica, ou seja, muda o sentido. Em que sentido, digamos assim? Ora, com o conhecimento espírita, nós passamos a entender que o erro faz parte ainda de um processo, infelizmente, atual, temporário, mas de um processo evolutivo da criatura. A criatura erra porque ainda é imperfeita. A criatura erra porque ainda não atingiu a condição de um ser mais sublimado. Isso então isenta a responsabilidade de quem erra? Não. Muito pelo contrário. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Vejamos. Nós precisamos contextualizar a mensagem de Jesus também. Veja que Jesus, ele não disse, pode ser que uma vez ou outra tenha que vir o escândalo. Não. Ele disse, é necessário que venha. Veja que a afirmação, ela é taxativa. É necessário que venha. Ora, mas se Jesus é a representação do amor e da justiça, visto que é um ser sublimado, e o escândalo é o símbolo do erro, por que ele disse que é necessário que o escândalo venha? Já que ele veio, de fato, para trazer melhorias para o padrão evolutivo da humanidade. Então, por que ele disse que é necessário? É necessário porque ainda faz parte de um estágio evolutivo da criatura. A criatura ainda não consegue exercer as suas ações de uma forma totalmente vinculada à lei de Deus. Então, a criatura erra. É necessário no sentido de que é comum. Não deve ser natural o erro, mas é comum, ainda do nosso processo evolutivo. Então, não dá para fugir de um erro enquanto somos espíritos imperfeitos. Dá para a gente tentar, de uma forma ou de outra, ampliar o nosso grau de discernimento para errar o menos possível, até que um dia possamos, de fato, sublimar as atitudes. Então, vira e mexe, mesmo na condição de espíritas, aí sim, na condição de espíritas, vira e mexe, a gente se pega errando, e vem aquela crise de consciência. Ora, com o espiritismo, a gente aprende a não nos autopunir,
e sim a dar um novo sentido. O erro existe. A vinculação a um débito existe. O débito tem que ser quitado? Sim. A quitação do débito, ela favorece ou deve favorecer a uma mudança de atitude? Sim. Mas, sobretudo, aprendamos que o erro não é fruto de um movimento de perdição que há dentro de nós, e sim de um movimento evolutivo ainda imaturo, devido à condição de imperfeição. Mas à medida que formos evoluindo pelo processo reencarnatório, saindo da condição de espíritos de terceira ordem para a condição de espíritos de primeira ordem, passaremos a errar o menos possível, porque teremos um bom discernimento com relação ao bem e ao mal. E daí os erros passam a ser mecanismos de aprendizado que irão nos favorecer e nos concretizar essa habilidade pessoal de não mais errar daquela forma, ou de não mais errar. Isso é paulatino, isso é gradativo. Uma outra conceituação espírita: Deus não pune, Deus educa as criaturas. Então todos merecem ser felizes, inclusive aqueles que atualmente estão vinculados ao mal. O mal é temporário. O processo reencarnatório fará essa ovelha voltar para o aprisco do pai. E volta pela educação. O que acontece é que somos tão imperfeitos ainda que o principal elemento que educa é a dor. Mas vejam, nós reencarnamos para aprender pelo amor e não pela dor. A dor vem quando o amor não veio primeiro. A equação é simples. A dor vem quando o amor não vem primeiro. Coloque o amor em primeira instância e a dor será um elemento, uma necessidade obsoleta, ou então secundária. Mas, infelizmente, o caminho para os erros é uma porta larga, então a gente prefere aprender com a dor. E a vida ensina de forma muito mais dura do que muitas vezes os pais, os amigos, que muitas vezes, com medo de magoar, não sabem dizer não. A vida não tem essa. Ela diz sim no processo em que um sim seja necessário. Ela diz não no processo em que um não seja viável. E aí é que está a questão. Nem sempre o que a gente quer na vida é o que a gente precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. Mas lembrem-se, a necessidade evolutiva é o critério da questão. O que você pretende ou o que você necessita passar para crescer em tal ponto é o processo que iniciará em sua vida. Converta ele em aprendizado. E daí você será uma criatura não punida por Deus, mas sim educada por suas leis imorredoras. Outro conceito espírita: o mal jamais será eterno, será sempre condição temporária, porque Deus é soberanamente justo e bom. Deus não é parcialmente justo e bom, é soberanamente. Ele possui a infinitude das suas perfeições. Se ele não possuísse a infinitude em cada uma das suas perfeições, poderíamos imaginar um ser tão perfeito ou até mais perfeito do que ele, e daí ele não seria mais Deus. Então, o mal não é eterno porque o bem é eterno, e o bem é propriedade divina. O mal é temporário, o mal é fruto de uma ignorância temporária, mas que o indivíduo, pelo processo de evolução, sairá dessa ignorância e alçará voos sublimes para os campos da espiritualidade maior. E o Espiritismo relembra a assertiva de Jesus: o amor cobre uma multidão de pecados. Cobre não no sentido literal da palavra, certo? De colocar essa multidão de pecados para debaixo do tapete, não. O amor sobressai-se diante dessa multidão de pecados. E por que não dizer também, há um componente reencarnatório? Por amor, nós reencarnamos e esquecemos o passado. Cobre essa multidão de pecados, mas não destitui eles, não destrói eles. Essa multidão de pecados, simbolicamente, essa multidão de imperfeições ainda jazem latentes em nossa intimidade. O esquecimento fará cobrir por um tempo o passado, mas o passado ainda não foi esquecido, o passado ainda não foi quitado, mas vamos quitar sim, pelo amor e não pela dor. Então essas são as 4 propostas para fazer cair por terra aquela crença limitante de que Deus não vai me perdoar, de que não mereço ser feliz. Não, Deus nunca vai me perdoar, porque ele nunca se sentiu lesado. Não
Devemos dar a Deus configurações comportamentais que fazem parte dos humanos, da estrutura humana. Ora, Deus não pune, Deus educa. O mal jamais será eterno, é condição temporária. Não há erros incorrigíveis, há erros ressignificados. São as 4 propostas do Espiritismo para essa prisão mental. Nós temos quanto tempo, Alan? Agora 5h31. Né? Acho que teria... Mas aproveita o tempo para fazer suas considerações finais, conclua seu raciocínio, não precisa correr, não. Pode fazer com calma. Tá certo? O tempo passa e não vi o tempo passar. Creio que deveria ser, então, um momento para um seminário. Então, o tempo passa mesmo. Pois bem, veja só. Tínhamos outras prisões mentais. A depreciação é uma prisão mental com a sua crença de que estou melhor do que mereço, não nasci para ser feliz. Né? Tínhamos outras prisões mentais também. Né? A lavagem cerebral é uma prisão mental com a crença limitante. Estou com a verdade, você está errado. Quais são as propostas do Espiritismo? Estão muito bem aqui explícitas. Então, para cada uma das 9 prisões mentais, nós tínhamos 9 crenças limitantes e para cada uma delas propostas da doutrina espírita. Tiago, me permite interromper. Inclusive, nosso irmão José Souza, aqui está uma segunda live. A gente poderia marcar uma ou outra para você concluir. Para concluir. Pode combinar isso aí. O que você acha? Prisões mentais e crenças limitantes, parte 2. Aí eu falo sobre as outras 8 prisões mentais e as outras 8 crenças limitantes com as propostas. Para uma delas, para uma prisão mental, nós temos 4 propostas espíritas. Para outra prisão, nós temos umas 5 espíritas. Então, vai ser bem interessante uma parte 2. Mas me permita, só para não ultrapassar tanto o horário, falar um pouco sobre o livro, né? Que foi justamente o que nos foi proposto. E espero que os nossos amigos e irmãos tenham gostado da palestra, tá certo? Enfim, que algumas dúvidas possam ter sido satisfeitas. E esse aqui é o meu grande defeito. Eu acho que eu utilizei tanto a palavra para o mal no passado que eu vim nessa enganação bastante falante. Fiz aí a palestra e não vi o tempo passar. Não sei nem se os irmãos queriam alguma intervenção, alguma pergunta, eu acabei atropelando aqui o processo. Mas, enfim, uma hora se passou. E vale a pena relembrar aquela proposta espírita que fala que realmente o tempo cronológico de um relógio é o maior inimigo do espiritismo. Porque quando gostamos de fazer a coisa, o tempo passa e o relógio marca as horas do término da atividade. Mas eu queria só aqui citar o livro. O livro praticamente ele já está concluído, faltam pouquíssimas páginas para serem digitadas. Certo? E esse próximo 2022 será para a questão mais burocrática, né? Para a edição, para o lançamento. É um livro, Alan, desafiador. Eu digo desafiador para mim e talvez para muitos escritores espíritas. Porque geralmente nós, escritores espíritas, gostamos de enfocar mais um viés do espiritismo. Alguns gostam de falar mais sobre a ciência espírita, outros sobre a filosofia, outro sobre a questão da religião, com suas consequências ético-morais, e eu decidi tratar dos 3 vieses na obra, e tentar concatenar esses 3 vieses na mesma linha de raciocínio, lei de causa e efeito. É desafiador, porque em um capítulo eu posso falar sobre a lei de causa e efeito no viés filosófico, e automaticamente no capítulo posterior, a lei de causa e efeito no viés científico. O desafio que é de você unir as linhas de raciocínio de maneira que um viés se complemente com o outro sem fugir do foco, que é a lei de causa e efeito, é desafiador. Um outro processo desafiador é que será um livro que terá uma parceria com um processo tecnológico. O que eu estou querendo dizer? Em muitos desses capítulos do livro, vamos ter uma parceria com irmãos do movimento espírita, que irão produzir vídeos, e esses vídeos, através do QR Code, aquele sistema, vão ser anexados ao final desses capítulos. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre a escolha pela mágoa, a escolha pelo ódio. Aí, um expositor espírita, ele vai produzir um vídeo falando sobre ódio, para complementar sobre aquele assunto, e esse vídeo será anexado no capítulo através do QR Code. Então, serão 22 vídeos. 22 expositores do movimento espírita regional e até nacional que já aceitaram produzir esses vídeos e vão ser anexados para esse livro. Então, é um livro didático, porque você lê a parte escrita e ainda tem a possibilidade de 22 considerações em vídeo
dos expositores sobre aquele assunto. Então, é um desafio poder, assim, organizar esses vídeos, né, desses expositores. Nenhum deles está exigindo direitos de imagem, certo? Mas, de toda forma, é um desafio, né? Porque a gente quer fazer uma coisa que seja juridicamente também viável, concreta, e que não vá trazer dissabores, né? E é um livro que ele fala, evidentemente, sobre plantio opcional mais colheita obrigatória, mas com diversos assuntos. As pessoas até brincam, vai ser uma trilogia, porque no meu Instagram do livro eu falo sobre, que vamos abordar sobre perdão, amor, caridade, mas vamos abordar sobre aborto, suicídio, pena de morte. São várias temáticas, muitas delas que não fazem parte do mesmo universo temático, mas que terão que ser reunidas dentro de uma mesma proposta, lei de causa e efeito. Como nós vivemos um planeta tendo que executar as escolhas, mas tendo que ser, muitas vezes, escravo das próprias consequências. Então, é um livro desafiador, certo? É um livro que eu espero que ele venha realmente ser produzido de uma forma que todos gostem. Eu sinto que sou muito assessorado, eu sinto espiritualmente muito essa assessoria, eu espero em 2022. Por que é que eu não lancei até agora? Não vejam isso como um arrobo de vaidade, não. Mas é o seguinte, para produzir um livro é um desafio muito grande, porque há questões, por exemplo, de despesas, né, com relação à editoração, são madrugadas a fio produzindo essa obra. Então nós, escritores, esperamos que as casas espíritas tenham um público razoável para poder prestigiar esses livros, até para o escoamento mesmo, até para a venda comercial desses livros. Então eu deixei o 2021 meio que assim de lado para esse projeto, porque, assim, eu prefiro lançar essa obra quando as casas espíritas estiverem com seus públicos relativamente normais, como eram antes, né, com uma boa porcentagem deles, para que o livro possa ser vendido, né? Embora, ao passar essa pandemia, eu não posso estabelecer com critério quantidade de público. Eu tenho que publicar, é missão minha, enquanto expositor, enquanto escritor, lançar para 1.000 pessoas ou para 10. Mas desde que o padrão normal da casa seja 10 pessoas. Seja uma casa pequena, uma casa humilde. Mas assim, se o padrão de uma casa é receber 1.000 pessoas numa palestra, e por conta da pandemia ela só recebe 10, 20, 30, então não há lógica de lançar o livro agora. Então não vejam isso como um arrobo de vaidade, não. Mas sim, é uma tentativa de fazer com que o livro ele atinja mais corações. E para que isso aconteça, o público das casas espíritas tem que voltar. Ser relativamente razoável como era antes. Então, eu creio que 2022, embora venha aí esses riscos aí de uma nova onda, enfim, ninguém sabe como é que vai ser o próximo ano, né? Mas eu creio, é só uma questão de crença, não é uma certeza, certo? De que as coisas podem estar um pouco mais controladas de tal forma que os trabalhos das casas já tenham voltado, e daí, então, o livro possa ser lançado. Qual é o título mesmo? Viver entre escolhas e consequências. Toda a obra, da primeira até a última página, certo? Ela terá vinculação com esse processo. Nós vivemos aqui na existência executando escolhas, mas sendo fatalmente escravo das consequências. E esse livro terá toda a renda revertida para um projeto filantrópico, para um projeto de fraternidade. Então, é um livro que, sobretudo, ele terá sua renda revertida, porque não vejam isso como radicalismo, mas sou escritor espírita. Então, a obra não pode ficar para o próprio bolso. Eu pretendo ser escritor também de outras obras. Aí sim, eu pretendo, quem sabe, até formar uma boa, até me manter e formar uma boa estrutura material para minha subsistência através de outras obras. Mas as obras espíritas, não. Essas, todo o conteúdo será revertido para algum projeto aí. Obviamente, o Centro Espírita Apolo, a casa que me abraçou, que me ofereceu o espiritismo, está no rol, né, essas instituições cuja renda e os direitos autorais serão revertidos. Ok, Tiago. Bom, tem mais alguns comentários aqui. A Norma Sueli gostou muito, né? Disse que ficou perfeito, que foi uma tarde muito agradável, gostou muito de sua fala. E o nosso irmão Marcian Silva aqui, que concordou com a necessidade de ter uma continuação. Então depois vai combinar a parte 2, tá certo, Tiago? O mais breve possível. Vamos então terminar fazendo a nossa prece. Tiago, muito obrigado, viu, pela gentileza de atender nosso convite, estar aqui conosco. Foi uma tarde muito agradável, aprendemos muito, com certeza, e tenho certeza que o pessoal gostou também. A todos que nos assistiram também, muito obrigado pela presença.
Então a gente vai encerrar fazendo a nossa prece. Eu vou pedir ao nosso irmão Tiago que faça a prece final, pode ser? Perfeito. E fico muito grato pela oportunidade que me disponibilizaram de servir a casa e a causa espíritas, sempre com Kardec, sempre com Jesus. Kardec e Jesus, essa união de luz. Pois bem, então vamos para a nossa prece final. Senhor Jesus, querido e amado Mestre, modelo e guia dessa humanidade tão combalida pela dor e pelo desespero. Felizes estamos pela conclusão de mais um trabalho. Ansiosos também estamos, para tentar de alguma forma acelerar o nosso processo evolutivo para a construção de cenários de espiritualidade maiores. Mas a evolução não dá saltos. Ela é urgente, mas sem pressa. Que nós possamos, dentro dessa urgência, trabalhar por nossa reforma íntima, mas sem atropelar processos, paulatinamente, gradativamente, até o caminho do bem, até o caminho da planificação dos sentimentos. Agradecemos todo o amparo da espiritualidade que recebemos nessa live que realizamos, esperando que nas próximas ocasiões possamos estar juntos novamente, e quem sabe agora, no viés presencial, e podemos compartilhar as informações do bem, do belo e da harmonia, à luz da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, à luz da codificação kardeciana, à luz do bem, à luz da evolução. Sê conosco, Jesus, ontem, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tiago, mais uma vez obrigado, um abraço para você e até a próxima. Vamos combinar, tá certo? A parte 2. Até a próxima, estou ansioso pela parte 2, viu? Quero o mais breve possível. Aqui, não é um pedido, não, é uma licitação. Vamos lá, né? Para a próxima parte. Deus nos abençoe. Muita paz a todos.